Eu sou o Padre Alexandre Fernandes, é uma alegria esse momento em que nós estamos aqui partilhando sobre a fé cristã católica. Hoje eu vou conversar com vocês um assunto que já está esquecido no nosso meio, sobre os mandamentos da igreja. Você sabe quais são? Por isso nós estamos no nosso 22º encontro, mas eu gostaria de fazer um pedido a você. Tenho certeza que tem se beneficiado dessa formação e gostaria que você também presenteasse outras pessoas. E como você pode fazer isso? Enviando esse link. Essa é uma forma de evangelizar. Sabe aquele imperativo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, ide pelo mundo e fazei discípulos meus? Você pode fazer discípulos partilhando aquilo que está formando a sua fé cristã católica. Mande então esse link para muitas outras pessoas. Bem-vindos, meus queridos filhos e filhas espirituais. Como vocês têm passado? Hoje falaremos sobre os mandamentos da igreja. Os 10 mandamentos pertencem às leis que o cristianismo herdou de sua origem judaica. São as leis de Deus dadas a Moisés, junto ao povo hebreu, que estava fugindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Como vimos nas catequeses anteriores, não são meros preceitos ou leis vazias, mas buscam preservar a dignidade do homem e sua relação e amizade com Deus. Mas há ainda as leis que chamamos leis da igreja. Elas não são mais e nem menos importantes que os 10 mandamentos. São, na verdade, as orientações da igreja para os cristãos para que vivam melhor e com mais intensidade a salvação trazida por Jesus e continuada através da igreja, conduzida pelo Espírito Santo como sacramento de Cristo no mundo. Quais são e quantos são as leis da igreja? São basicamente 5 preceitos que todos os cristãos católicos devem observar para viver em comunhão plena com a comunidade eclesial. O primeiro é o de participar da Santa Missa aos domingos e dias de festa. Sabemos que um católico que não vai à missa é um cristão que não está vivendo bem sua vida comunitária e nem participando do memorial da salvação deixado por Jesus. Além de não honrar o 2º mandamento e o preceito de guardar o dia do Senhor. Mas, padre, eu posso rezar em casa, não preciso ir à igreja. Não. A oração pessoal é uma coisa, mas a oração comunitária, a participação do memorial da paixão do Senhor é outra coisa. Sem uma vida de comunhão com Deus através de sua igreja, dificilmente conseguiremos uma vida pessoal de comunhão com Ele também. O 2º mandamento da igreja é o de se confessar ao menos uma vez ao ano, de modo especial por ocasião da Páscoa. Vamos dedicar uma catequese somente para falar da confissão. Basta nos dizer agora que sem a confissão ficamos presos aos nossos pecados, carregando o peso dos nossos erros. A confissão é o sacramento da misericórdia deixado por Jesus para vivermos sempre uma vida pura ao lado dele. O 3º mandamento da igreja é o de comungar ao menos uma vez ao ano, de modo especial em ocasião da Páscoa. A comunhão é a perfeita união do homem com Jesus, presente nas espécies do pão e do vinho. Foi a forma deixada por Jesus para estar perto e viver perto de nós e viver dentro de nós, sendo o nosso alimento nessa caminhada da vida. Vocês perceberam que o 2º e o 3º mandamento, eles dizem respeito sobre a confissão e a comunhão? Por que a igreja teve que colocar esses mandamentos? Primeiro, por algumas heresias. Eu não vou entrar em todas elas. Existia uma heresia dos cátaros, que eles falavam que para você se encontrar com Deus, você deveria estar totalmente puro. Por isso as pessoas estavam se abstendo
da mesa da comunhão. Isso também já é fruto de uma heresia antiga, que é a heresia do donatismo, que falava que aquele que celebra o sacramento deveria estar num estado total de pureza e deixando de confiar plenamente na graça de Deus. Por isso que a igreja ela teve que colocar o seu mandamento de confessar uma vez ao ano e uma vez comungar por ano, fazer a Páscoa uma vez por ano. Mas eu vou explicar mais tarde o que significa a participação dominical. E muitas vezes nós estamos perdendo a amizade com Deus porque nós não participamos da missa dominical. O quarto mandamento da igreja é o de guardar o jejum e a abstinência nos dias de preceito, que oficialmente são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão do Senhor. O jejum e a abstinência da carne são costumes muito antigos que têm como objetivo não nos punir, mas através de um esforço pessoal e de um sacrifício, nos recordar que somos pó e ao pó voltaremos e que a nossa força vem de algo muito maior, que vem de Deus. O quinto mandamento da igreja é o de ajudar a igreja em suas necessidades. Muitos pensam que a igreja é um comércio, mas não. A igreja não tem fins lucrativos, nem busca por riquezas. A única missão da igreja é ser sinal de Deus no mundo, anunciando o seu nome. Porém, nada se sustenta sem a ajuda e a contribuição das pessoas e do uso do dinheiro. Dessa forma, toda contribuição visa este único objetivo: promover e sustentar os trabalhos de evangelização, a manutenção e o sustento da igreja e de seus ministros, e ao mesmo tempo a caridade que uma comunidade paroquial realiza. Nós cristãos católicos temos muita dificuldade de falar da participação no dízimo, porque aquilo ficou entranhado na nossa história e às vezes parece um peso quando nós temos que falar que todos devemos participar financeiramente da comunidade. Além destes mandamentos, há o Código de Direito Canônico, um completo código de leis da igreja que não significam um peso. Na verdade, é a forma mais concreta de organização e manutenção da igreja enquanto uma instituição universal que deve seguir a Jesus Cristo e viver em comunhão. Somos católicos apostólicos romanos, viemos de uma tradição que nos liga diretamente a Jesus. Por isso não estamos em uma comunidade organizada apenas em vista de algo humano, mas que sempre nos remete a Deus. As leis e os preceitos da igreja querem nos ajudar a ir ao encontro de Deus. Que beleza! Hoje nós falamos dos mandamentos da igreja e falamos como vivê-los. E também falamos do direito canônico. Que você possa conhecer um pouquinho mais a respeito da sua fé. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Eu estou lendo todos os comentários. E a partir destes comentários, eu tenho colocado também aqui nesses nossos encontros as respostas. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, onde nós vamos falar sobre os sacramentos.